O Desaparecimento do Universo, capítulo 9, continua. E a puxar, uma vez que as pessoas se tornam iluminadas antes de deixarem o corpo, obviamente precisa ser possível que os seres iluminados pareçam funcionar neste mundo. Entretanto, eles sabem que não estão de fato no mundo e que não existe necessidade de voltarem aqui, exceto como uma maneira de deixar que seu amor ajude os outros. Para repetir, é o amor deles que as mentes aparentemente separadas dão forma na ilusão. Realmente não existem necessidades de que os mestres façam qualquer forma depois de estarem iluminados. E o Gary, isso é mesmo interessante, mas você sabe que algumas pessoas vão dizer que vocês vieram do meu ego. E o Arten, deixe-as pensarem o que quiserem, elas farão isso de qualquer forma. Enquanto estiverem fazendo isso, deixe-as responderem essas perguntas. O ego ensinaria as pessoas como desfazerem o ego? O diabo ensinaria as pessoas como escaparem do inferno? E o Gary, um ponto excelente. O que vocês estão fazendo na verdade é tentar educar o ego para escolher contra si mesmo? E o Arten, soberbo. Um estudante tão inspirado. E o Gary, acho que o que vocês disseram sobre as aparições dos símbolos divinos também explica como aquela fazendeira na Geórgia pode ter a Virgem Maria aparecendo a ela e deixando mensagens, embora as mensagens soem exatamente como se estivessem vindo de uma fazendeira da Geórgia. Maria pode mesmo estar aparecendo para ela, mas as mensagens vêm na forma com a qual ela pode se relacionar melhor. E o Arten, muito bom. Aquela mulher é sincera. As mensagens, tão simples quanto possam ser, são destinadas àqueles que mais podem se beneficiar delas. E o Gary, e algo que não é um assunto tão agradável como aquele maluco desgraçado que explodiu o prédio federal na cidade de Oklahoma. É tão fácil ficar preso a projetar minha culpa oculta nele. Já dissemos que é minha própria insanidade que vejo fora no mundo. Ainda acho que as pessoas vão enfrentar muita dificuldade, assim como eu, para aprender que nós escolhemos ver nosso sistema de pensamento oculto naquele doido. Vocês estão pedindo que nós acreditemos que não importa o quanto o crime seja doentio, o criminoso é apenas um bode expiatório conveniente que usamos para ver nossa culpa inconsciente fora de nós. Isso significaria que temos que perdoá-lo pelo que ele na verdade não fez se nós quisermos ser livres. E o Arten, sim, o ego é muito bom em torná-lo separado, mas deixe-me fazer algumas observações. Quando se trata do que parece ser uma tragédia terrível, é muito fácil ser atraído para ela. Sim, você tem que perdoar, mas também precisa estar ciente de algumas coisas em uma situação desse tipo. Em primeiro lugar, escolher reconhecer a irrealidade do sonho não significa que você não deveria ser sensível às necessidades e sentimentos das pessoas que estão envolvidas em um pesadelo desses. Você enfrentou a morte de seres amados. Como teria se sentido naquele momento se algum idiota chegasse e começasse a lhe dizer como tudo aquilo era apenas uma ilusão e que você não deveria se sentir mal? Isso só faria com que ficasse irritado pelo fato da sua dor não estar sendo respeitada. Você não pode esperar que pessoas de luto façam qualquer coisa além de lamentar. Sempre permita os sentimentos e crenças dos outros. É isso que queríamos dizer quando falamos que o curso não atenderá às necessidades sociais da maioria das pessoas durante um longo tempo. Deixe-as terem seus casamentos, funerais, serviços religiosos e processos judiciais. Essas coisas são necessárias para a sociedade. O curso não é um rito de passagem, é uma maneira de pensar. Em segundo lugar, seria igualmente inócuo dizer às pessoas, em um momento como esse, que tudo é um roteiro que elas escolheram experimentar. Deixe as pessoas aprenderem a verdade quando estiverem buscando a verdade, não quando estiverem se lamentando por seus amigos ou parentes. Obviamente, se aquele homem-bomba tivesse aprendido como perdoar em vez de como odiar, a coisa toda nunca teria acontecido para início de conversa. Não deixe ninguém lhe dizer que o perdão não é prático no nível da forma. Na verdade, ele pode fazer toda a diferença no mundo. Escolher o perdão verdadeiro e o Espírito Santo como seu professor não é uma parte do roteiro do ego, é uma decisão que você tem que tomar para estar livre do roteiro do ego. E o Gary, tem um quadradinho de importante.
Não deixe ninguém lhe dizer que o perdão não é prático no nível da forma. Ele pode fazer toda a diferença no mundo. E o Gary: se alguém quisesse que o curso fosse lido em seu casamento ou funeral, isso também deveria ser permitido, certo? E o Arten: se for isso que as pessoas quiserem, claro que sim. E o Gary: posso entender que qualquer explosão envolvendo a morte, como aquela na cidade de Oklahoma, seria simbólica da separação do Big Bang e do céu sendo aparentemente destruídos? E o Arten: muito certo, embora a maioria das pessoas não vá ter o contexto necessário para pensar nisso dessa forma. Mais alguma pergunta? E o Gary: sim, fiz o treinamento EST em 1978 e eles ensinaram a técnica ou fórmula chamada Seja, Faça, Tenha, que tem sido copiada por outros professores espirituais desde então. Ela ensinava como ser e conseguir o que você quer. Basicamente, a ideia é que, em vez de tentar ou lutar para ser, digamos, um grande músico, você deveria apenas ser um grande músico. Fazer as coisas que os grandes músicos fazem e depois terá as coisas que os grandes músicos têm. Werner Erhard, o fundador do West, era um grande professor, apesar dos que o atacavam, e ele foi muito útil para mim naquela época, embora meu sucesso tenha uma tendência a ir e vir. Estava imaginando como vocês se sentem sobre coisas como o processo Seja, Faça, Tenha. E o Arden: não estamos dizendo que você não possa usar essas técnicas, mas quando falamos sobre abundância, queremos dizer uma maneira de se unir a Deus para que possa ser naturalmente inspirado em relação ao que deveria ser, fazer e ter. Por que não esperamos por essa conversa e vemos se ela responde a todas as perguntas que você tem sobre o sucesso e a abundância? Aliás, uma das coisas que os grandes músicos fazem é praticar muito e durante muito tempo. Duvido que você encontre uma maneira de contornar isso. E a gente vai continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo.